Olá, meu nome é Joyce Berti, sou arquiteta, urbanista, escritora, colunista da revista Elle Brasil e eu recebi esse convite muito especial para falar sobre um assunto que eu acho importante para todo mundo, mas especificamente para nós mulheres. O assunto é autoestima. Vamos bater um papo bem rápido sobre isso. O que seria autoestima, né? Vamos começar por aí, tentando desvendar exatamente o que é. Porque quando você pergunta para as pessoas, você tem autoestima, você não tem autoestima, as pessoas falam uma série de coisas que até tem a ver, mas não são exatamente o todo do conceito, o todo do assunto, né? Então, autoestima, eu digo que é fundamental para nós mulheres, é importante para todo mundo, mas é fundamental para nós mulheres porque nós somos muito cobradas, nós estamos numa posição onde a gente é sempre colocada na condição daquela que precisa atingir uma perfeição, daquela que precisa se enquadrar dentro, né, de uma imagem, de um modelo, ser a melhor mãe, a melhor profissional, dar conta de tudo, nunca se reclamar de nada, nunca se estressar com nada, fazer com que a família seja sempre perfeita e maravilhosa, ou fazer com que o namorado seja sempre feliz, ou enfim. A gente está sempre sendo colocada nessa condição, então a gente desenvolve uma série de probleminhas que a gente não se dá conta, mas que tem muito a ver com a autoestima. Primeiro, eu acho que é interessante a gente começar a desvendar o primeiro nó, que é a autoestima, ela não está unicamente ligada à nossa vaidade, né? Ou seja, a autoestima não é vaidade, não fala da vaidade, aquela coisa de você gostar de se arrumar, de colocar uma roupa linda, de passar um perfume, fazer uma bela maquiagem, deixar as unhas legais, o cabelo, enfim. Isso também faz parte, né, da questão da autoestima, do nosso desenvolvimento da autoestima, porque a autoaceitação da nossa imagem é importante, porque esse é um dos pontos onde nós somos mais cobradas desde criança. As pessoas colocam muito a beleza como um juízo de valor, né? Como aquilo que é mais valioso em nós. E as mulheres são muito cobradas por atender esse padrão de beleza, por se enquadrar nisso. A mulher tem sempre que ser bonita. Ninguém reclama quando um homem não é bonito, mas quando é mulher, essa cobrança pela beleza está sempre presente. E essa beleza que as pessoas tanto cobram, que a sociedade tanto cobra, é uma beleza externa, né? Então, essas cobranças todas e um modelo que está ali sempre sendo jogado pra gente como algo que a gente precisa alcançar, vai nos deixando insegura, sempre insatisfeita. Eu tenho certeza de que você já conheceu ou conhece mulheres que até têm uma imagem legal, têm um corpo dentro dos padrões aí que a sociedade chama de perfeito, mas se sente insegura, tá sempre querendo fazer alguma modificação, pensa em cirurgia plástica, uma série de coisas. Não que eu seja contra isso, mas existem alguns problemas aí quando isso é muito exacerbado, né? E aí vamos discutindo ao longo dessa conversa mais um pouco sobre isso. Então a autoestima, ela não está condicionada à estética, embora a estética também seja importante. É importante que a gente se sinta bem dentro da nossa própria pele, é importante que a gente olhe no espelho e se sinta bem. Mas, se a autoestima tivesse restrita a essa questão, a gente não conheceria mulheres que estão dentro do padrão que a sociedade chama de perfeito, e ainda assim essas mulheres têm insegurança, ainda assim essas mulheres têm uma série de travas e de limitações e de medos que as impede de fazer uma série de coisas, em alguns graus mais graves, impedem essas mulheres até de sair da própria casa, de expor, de se mostrar, de fazer coisas que elas gostam, né? Eu gosto sempre de lembrar o caso, não sei se vocês se lembram ou se vocês conhecem, da Karen Carpenter, que fazia parte de uma banda, foi um dos primeiros casos públicos de anorexia nervosa. E a Karen Carpenter era um exemplo muito pontual sobre essa questão da estética, né, atrelada assim à nossa autoestima. Mas a autoestima, ela é principalmente o relacionamento que nós conseguimos desenvolver com nós mesmas. Se a gente se gosta ou não, se a gente é capaz de se gostar, mesmo quando a gente não está atendendo o padrão de perfeição que a sociedade nos coloca como importante de se encaixar, mesmo quando a gente percebe o nosso lado mais desagradável, não é?
enquanto seres humanos, a gente tem um lado positivo e um lado negativo. O nosso lado positivo é muito bom e a gente não precisa se preocupar muito com ele, porque ele vai ser aceito por toda e qualquer pessoa, em todas as partes do mundo para onde a gente for conviver. Agora, o nosso lado negativo já é o nosso grande problema, porque também existe uma cultura, uma ideia na sociedade que faz com que os defeitos ganhem uma proporção muito assustadora e que eles mereçam um tratamento extremamente punitivista, né? Então, e aí faz com que a gente vire as costas para os nossos defeitos, tenha medo de conhecer mais profundamente as nossas limitações e aquilo que a gente precisa mudar, transformar, aprimorar, né? Isso principalmente faz parte da nossa autoestima, da questão da nossa autoestima. Então, o autoconhecimento, por exemplo, ele é muito importante para o desenvolvimento da nossa autoestima. Porque se a gente não se conhece por inteiro, a gente não pode desenvolver uma relação boa com a gente, não é? Se a gente acha que nós somos só o lado luz, o que acontece quando as pessoas apontam o nosso lado sombra? Ou o que acontece quando a gente percebe as nossas tendências negativas? Né? Então, é importante a gente desenvolver e a gente se aprofundar no autoconhecimento. E principalmente desenvolver a generosidade com nós mesmos. Esse olhar generoso, tranquilo e menos ansioso para lidar com aquilo que a gente tem que não é tão legal assim. Né? Tudo pode ser trabalhado. A gente pode, assim como quando a gente fala sobre a estética, né? A gente não gosta tanto da nossa orelha, da nossa barriga, do nosso peito, a gente queria ter o bumbum um pouco maior, a gente queria ter um cabelo mais liso ou mais crespo, enfim, essas coisas fazem parte do nosso processo de autoaceitação, da nossa imagem. Então, na autoestima, a gente precisa também ter um pouco mais de generosidade com nossos defeitos e a partir daí a gente consegue ter, inclusive, mais empatia com os defeitos alheios. A gente consegue ter um pouco mais de paciência com as outras pessoas. Eu afirmo isso, que desenvolver a autoestima é um processo contínuo, né? A gente tem que estar sempre vigilante dentro desse processo e quanto mais a gente se aprofunda nisso, quanto mais a gente desenvolve ou amadurece a nossa autoestima, melhor os nossos relacionamentos ficam. Porque a gente consegue estabelecer limites dentro das relações, sejam profissionais, familiares ou amorosas. A gente consegue estabelecer limites, a gente consegue dizer o que é bom e o que não é pra gente. A gente tolera mais quando o outro vem trazer coisas a nosso respeito que não são tão legais. Da mesma forma que a gente também desenvolve um olhar mais generoso para a sociedade. Então, desenvolver a autoestima é uma das coisas mais importantes nas relações humanas. E ninguém ensina isso pra gente. Né? Quando a gente é criança, ninguém fala pra gente que a gente tem que desenvolver autoestima. As pessoas cobram que a gente tenha autoestima, mas elas não nos dão as diretrizes para que a autoestima de fato exista e aconteça. Né? E aí, uma das consequências da falta de autoestima é o quê? A síndrome da impostora, por exemplo, né? A gente conhece mulheres poderosíssimas que estão ocupando cargos e fazendo uma série de coisas importantes, interessantes, mas o que acontece com essas mulheres? Né? Quando elas estão à beira de tomar uma grande decisão, elas bloqueiam. Né? Isso é um dos sintomas da baixa autoestima. Outra questão, a inveja, as competições entre mulheres, as inimizades que surgem muitas vezes entre mulheres, elas também estão atreladas à questão da autoestima. Né? O perigo dos relacionamentos abusivos também estão atrelados à baixa autoestima. A falta de amadurecimento dessa possibilidade que vive em nós e só cabe a nós desenvolvermos. Então, eu vou deixar aqui um conselho para vocês. Invistam na autoestima de vocês. Né? Busquem ajuda, busquem caminhos para desenvolver essa autoestima. Compreendam a autoestima com bastante profundidade para que vocês consigam achar os meios necessários para fazer isso acontecer dentro da gente, porque esse processo ele é só nosso e ele é de dentro para fora, e eu tenho certeza que você não vai se arrepender disso. Então agradeço muito a atenção de vocês, um grande beijo e até a próxima.